Palpites Online traz até você, nesse dia 27/7/2024, o Super Bolão. E o Super Bolão terá uma premiação de R$ 250 mil e você tem até as 17 horas para estar comprando as suas cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação, a esta bolada que será paga para quem acertar o máximo de jogos neste sábado e domingo. São 10 jogos e você precisa acertar 10. Caso não tenham acertadores de 10, o prêmio sairá para 9. Caso não tenha acertadores de 10 e 9, o prêmio sairá para 8 e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é que não acumula para a quarta-feira, porque o Super Bolão é só sábados e quartas. Entendendo que o Super Bolão ele atende os jogos de sábado e domingo e de quarta e quinta. Quero dizer para vocês o seguinte, nas quarta e quinta agora eu fiz 7 pontos, tive amigos que fez 8, mas teve um ganhador com 10 que levou sozinho esta premiação. E quero dizer para vocês também que na enquete premiada, no dia de ontem, eu acertei a enquete e ganhei 3 cartelas para hoje, grátis para o concurso de hoje. Estou lá acertando 6 pontos, na verdade. Eu acertei uma cartela de 6 pontos e 2 cartelas de 4 pontos com as cartelas que eu ganhei de brinde. Então, para vocês entenderem que isto é real. Eu ganhei as cartelas do site, preenchi e concorri até bem, porque acertei 6 pontos. E quero dizer uma outra coisa para vocês. Para este concurso de sábado eu estou levando também as cartelas de sexta-feira. Muito provável que eu fique com as cartelas de sexta, porque eu estou fazendo 6 pontos na enquete premiada. Então, eu levarei as cartelas novamente. É um misto de sorte e competência, vamos falar a verdade. Ganhar 2 dias consecutivos, a gente tem que entender que a gente sabe fazer o negócio, né? Então, tamo aí participando também e trazendo até você as informações para que você tenha também o mesmo sucesso que eu, o mesmo sucesso que os meus amigos que já ganharam no Palpites Online. Ainda mais agora que tem este super bolão de 10 pontos. A gente já tem jogos de domingo a domingo, de segunda a segunda, todos os dias. E agora com o super bolão a gente fica bem mais ansioso para chegar a quarta e o sábado, para que a gente também possa estar concorrendo a esta bela premiação que mudaria a vida de todo mundo ganhar aí os 250 mil. Mas, se não ganhar sozinho, pode ganhar com outras pessoas, rachando o prêmio aí, pegando uma premiação boa, porque vale a pena. Para você concorrer, é só você comprar as cartelas. E para comprar as cartelas, é só você pegar esse WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, e também está lá no canto da tela, debaixo do QR Code, né? É o meu WhatsApp comercial, que é só para esses jogos. Eu atendo vocês com a maior atenção, com o maior prazer de estar falando com pessoas do Brasil inteiro. Então nós estamos aqui para ajudar. Se você quiser, é só entrar em contato comigo, manda um oi, um olá, um boa tarde, que automaticamente a mensagem vai chegar para você com o link para você estar fazendo sua inscrição no site, que é seu WhatsApp, e depois uma senha, que faça uma senha fácil para não esquecer, e depois o seu nome. Daí depois disso você está apto a comprar as suas cartelas. Então bora para o conteúdo, porque eu falei bastante aqui, dando as explicações, mas agora a gente vai aqui para o conteúdo. Palmeiras e Vitória. O Palmeiras entra nesse jogo como grande favorito, mas a gente tem que ter o cuidado de dizer que para esta próxima semana nós temos Copa do Brasil. Então tem que ter um pouco de cuidado com esses jogos dos grandes times que estão na Copa do Brasil, porque eles podem poupar, porque a Copa do Brasil tem interesse financeiro. O pagamento lá é alto, então os times não vão. Nesse momento do Campeonato Brasileiro, quando está terminando o primeiro turno, dá para recuperar pontos depois no campeonato, mas vai ter time que vai poupar, vocês podem ter certeza. Mas o Palmeiras, poupando ou não, ele é favorito em cima do Vitória. Então a gente vai aqui de vitória do mandante. Jogo de Juventude e Criciúma. Esse jogo aqui interessa ambas as partes pelas peculiaridades que esse jogo tem. O Juventude joga em casa e é o 12º, e o Criciúma joga fora e é o 15º. São 17 jogos para cada um, 21 pontos para o Juventude e 18 para o Criciúma. Se o Criciúma ganha, empata em pontos com o Juventude. E a campanha deles aqui são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória para o Criciúma, que é o mandante. E nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates para o Criciúma. Jogando em casa, a campanha do Juventude é de 9º lugar. Ele é 13º no geral. 9º jogando em casa. Jogando fora, o Criciúma, que é 15º no campeonato, é 13º aqui no quesito jogar fora de casa. Vejam só, são 8 jogos fora de casa e 7 pontos. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos fora de casa. O Criciúma, o Juventude, vem de 9 jogos em casa. São 9 jogos em casa e 19 pontos. Joga muito bem em casa. Este jogo, vou dizer uma coisa para vocês, de fato, esse jogo é um jogo que pode dar um empate aqui, porque o Criciúma joga muito bem, é bem treinado. Então, a gente tem que ter o cuidado aqui de uma coluna do meio. Mas o Juventude, por jogar em casa, o Juventude é favorito. Mas fiquem atentos, fiquem espertos com esta coluna do meio aqui. Beleza, pessoal? Jogo de Bahia e Internacional. Bahia e Internacional, o Bahia tem Copa do Brasil. Eu fui analisar antes, né? E
é necessário que se tenha o devido cuidado com esses jogos. O Bahia é um time que está cansado, eu tinha percebido isso no jogo contra o Corinthians, que eles tentavam jogar e não conseguiam. Depois eu acertei o empate no meio de semana, na quarta-feira, se eu não estou enganado. Eu acertei o empate na minha cartela, empate seco do Bahia fora de casa contra o Atlético Goianiense, porque de fato o time do Bahia está exausto. Foram 10 jogos em 30 dias, e isso arrebenta com os caras. Aí alguém vai dizer, mas esses caras ganham muito bem. Tudo bem, mas não é máquina. Ganha bem, mas não é máquina, e máquina também quebra, o ser humano também se cansa. Então, este jogo aqui é um jogo que todo mundo pode ir no Bahia por conta da situação do Internacional, né, que está desclassificado de todos os campeonatos, só sobrou brasileiro para eles. Então esse jogo aqui é um jogo muito perigoso. Se fosse para eu ter um triplo para jogar, talvez eu usasse e gastasse nesse jogo aqui para fazer um desdobramento, porque esse jogo aqui é perigoso. Vou falar a verdade para vocês. O Bahia pode ter uma recuperação. Olha, mas eu vou falar para vocês, eles jogaram fora de casa no meio de semana. Então, se eles jogam Copa do Brasil nessa próxima semana e tem este jogo do Campeonato Brasileiro, falar a verdade para vocês. Tudo pode acontecer nesse jogo. O Bahia ter uma nova motivação, o empate acontecer ou até mesmo por necessidade, por desespero, o Internacional ganhar esse jogo. Então é um jogo muito perigoso. E eu sempre digo para vocês, em jogos muito perigosos não é questão de ficar em cima do muro. É que nessas horas o empate me aparece e eu vou de empate aqui. Vamos agora de Botafogo e Cruzeiro. Jogo grande aqui, jogo grande. Vamos dar uma entrada aqui, tentar fazer uma análise, buscar alguma coisa nova aqui. Não vai ter aqui o calendário aqui nesta parte aqui, mas provavelmente o Botafogo eu sei que está o Botafogo está na Copa do Brasil, e o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, também está. Então, o Botafogo é líder do campeonato, são 40 pontos de 54. São 57 pontos disputados, o Botafogo ganhou 40. Então, está muito bem. O Cruzeiro tem 18 jogos e está com 32 pontos. Então, o adversário pontual aqui do Botafogo não é o Cruzeiro, e sim o Flamengo. O Botafogo precisa ganhar para o Flamengo não colar. E o Palmeiras também, né? Ficaria com a diferença de 1 ponto ali caso o Botafogo perdesse. Mas, porém, entretanto, eu acredito também que o Botafogo possa poupar, porque ele vai jogar a Copa do Brasil. Então este jogo, por mais que o Botafogo tenha um futebol redondinho, um futebol interessante, eu também vejo aqui uma necessidade de empate neste jogo aqui, porque pode acontecer, porque os times vão dar uma certa prioridade para quem paga mais, e quem paga mais é a Copa do Brasil. Então, eu vou acreditar aqui mais uma vez em um empate. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo, os dois também estão na Copa do Brasil. Os dois times estão na Copa do Brasil. E o Fortaleza, vamos entrar aqui para dar uma verificada. O Fortaleza é o 4º colocado. O São Paulo é o 6º. São Paulo já fez 19 jogos. O Fortaleza fez 18 jogos. São 33 pontos para o Fortaleza, 32 para o São Paulo. Jogando em casa, o Fortaleza é o 2º colocado no campeonato. São 30 pontos disputados, ele ganhou 24. 5 vitórias nos últimos 5 jogos. O São Paulo fora é o 4º colocado. São 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória apenas nos últimos 5 jogos. Não está bem o São Paulo fora de casa. Campanha boa do Fortaleza nos últimos 5 jogos. Do São Paulo fica ali na regularidade, né? Tem ali, como que eu posso dizer aqui? 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Né? E uma derrota até bem complicada, que foi contra o Atlético Mineiro, né? Bastante controversa. Nos últimos 5 jogos de Fortaleza e São Paulo, Fortaleza ganhou 3 e empatou 2, só para vocês verem a dificuldade que será esse jogo para o São Paulo. Fortaleza em casa contra o São Paulo, foram bastante empates que aconteceram, e o São Paulo ganhou um em 2020 e o Fortaleza ganhou um em 2021. De lá para cá, os jogos na casa do Fortaleza, o São Paulo empatou. São Paulo fora não vai bem, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E aqui está o São Paulo na casa do Fortaleza. Jogo perigoso, só que aqui eu vou chamar vocês para uma situação. O jogo é equilibrado, e eu vou chamar vocês para uma situação aqui. Vocês acreditam na vitória do São Paulo? Eu sou torcedor do São Paulo. Eu vou de vitória do Fortaleza, pela lógica, mas o São Paulo pode aprontar nesse jogo aqui. Bragantino e Fluminense. Bragantino e Fluminense. Nós temos o Bragantino em qual posição? Vamos olhar aqui. 9º. E o Fluminense, 19º. O Fluminense voltou a jogar bem, voltou a vencer, venceu 2. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Fluminense, eu preciso falar de baixo para cima. Ele tem 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Foi assim que aconteceu. Ele voltou a ganhar. Ele já tinha deixado de perder, né? Ele tinha empatado, perdido, empatado novamente. Daí engrenou 2 vitórias, melhorou a estima. E agora, muito provável que ele não vai brigar, talvez, né, pela pontuação que tem, vai brigar por baixo ali, mas
se vê uma luz no fundo do túnel ou no fim do túnel do Fluminense. Red Bull em casa joga muito bem e o Fluminense fora, por conta dessa situação toda, não vem bem, mas o cenário pode mudar. Vou falar a verdade. É um jogo complicado, é um jogo bastante complicado, mas o resultado que me vem à mente aqui é uma coluna do meio também. É uma coluna do meio. O Fluminense vai readquirir a confiança, como mostrou nesses 2 jogos, e vai para cima dos adversários, tanto dentro quanto fora de casa. Então, fiquem atentos. Flamengo e Atlético Goianiense. Nós vamos de Flamengo, mesmo o Flamengo tendo também Copa, mas a gente vai de Flamengo aqui sem muita discussão. Aí a gente tem depois Grêmio e Vasco. E aí o Grêmio saiu do empate contra o Corinthians bastante nervoso. E aí o que acontece aqui é que o Grêmio vai enfrentar um adversário bem complicado. O Vasco é 11º, o Grêmio é 17º. E aí o Vasco nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias. E o Grêmio tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos. O Vasco fora de casa, vamos analisar isso. O Vasco fora é 14º. O Grêmio em casa é 13º. Olha, vocês podem até acreditar no Grêmio, mas eu tô vendo uma vitória do Vasco nesse jogo aqui. Eu tô vendo uma vitória do Vasco. Normalmente, eu tenho que apontar a lógica aqui. Mas não é impossível uma vitória do Vasco. O Vasco tá bem treinado, tá bem organizado. Por incrível que isso pareça, o Vasco tá tudo isso sim. Vamos pegar uma vitória aqui? Não seria zebra. Seria um ótimo resultado. Cuiabá e Atlético Paranaense. Jogo de muito equilíbrio, porque o Cuiabá agora saiu da Copa Sul-Americana. Só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. É um time que quando quer joga bem. E o Atlético Paranaense, mesmo que queira, fora de casa ele não joga bem. Podem buscar onde vocês quiserem, vocês vão ver que o Atlético Paranaense fora de casa ele não joga bem. Ele tem alguns relapsos de melhora neste campeonato, mas o fora de casa do Atlético Paranaense não é bem. O que o Atlético Paranaense faz em casa, ele não consegue fazer fora. Na tabela geral, ele está em 8º. Quando ele joga fora de casa, ele está em 8º. Em casa, o Cuiabá é 19º. Fora de casa, o Atlético Paranaense é 8º. Eu vou falar a verdade para vocês. Pelo momento do Cuiabá, pelo fato dele ter saído da Copa Sul-Americana, pelo desgaste que foi, né, emocional, esse jogo tá tão equilibrado que seria muito fácil eu dizer que é coluna do meio, mas eu vou buscar uma vitória do Atlético fora de casa, mesmo sabendo que o Atlético Paranaense não joga bem fora de casa. Mas eu vou buscar essa vitória aqui. Atlético Mineiro e Corinthians é o último jogo, Atlético Mineiro e Corinthians. E o Corinthians até melhorou, mas ele vai enfrentar um adversário muito melhor, treinado no momento, do que o próprio Corinthians. Existe uma coisa que o atleticano sabe, que o Corinthians é uma pedra no sapato do Atlético. Nos últimos 5 jogos, o Atlético tem 2 vitórias, assim como o Corinthians. Campanhas iguais. Aí vocês vejam aqui, que foram 2 empates, 2 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Atlético nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, vocês vejam que o Corinthians vai lá na casa do Atlético e apronta. Vejam isso aqui. O Corinthians, são 3 vitórias do Atlético Mineiro e 2 do Corinthians. É jogo aberto. É jogo aberto mesmo. Então, vejam que o Corinthians vai lá, e pega a pontuação do Atlético Mineiro dentro da casa do Atlético Mineiro. Então, não vão ser com o Atlético Mineiro não, que vocês se enganam. O Cruzeiro joga bem, o Corinthians joga bem contra o Atlético Mineiro. Eu não sei o que é, mas acontece isso no futebol, vocês sabem. Então tomem muito cuidado com este jogo de Atlético Mineiro e Corinthians. Favoritismo para o Atlético Mineiro, porém, é um clássico de muita rivalidade, de final de campeonato. Então, tomem cuidado. Então, eu vou falar a verdade para vocês. Dá para acreditar na vitória do Atlético Mineiro? Claro que dá, com certeza. Porém, fiquem atentos para um resultado adverso aqui. Eu vou na lógica nesse jogo aqui, eu vou de Atlético Mineiro, mas tomem cuidado. Beleza, pessoal? Então a gente vem aqui finalizar a cartela. Vem aqui nesse botão laranja aqui, debaixo do jogo do Atlético Mineiro aqui. A gente vem aqui e aperta o botão finalizar. Finalizando a compra, a gente vem aqui para a área de pagamento. E o pagamento será via Pix. Aí você clica neste carrinho verde aqui. Depois o site vai levar você para a próxima página. E na próxima página você terá um código QR Code e o código copia e cola. Você clicou aqui no código copia e cola, é só você ir para a sua área de pagamento, lá no seu aplicativo do banco, lá no Pix, fazer o pagamento das suas cartelas e estar concorrendo a esta premiação de R$250 mil para este dia 27 e 28/7/2024. Valeu, até o próximo vídeo.